O governo federal pretende usar a aprovação do projeto de lei que retoma o seguro DPVAT para carros e motos para costurar um acordo sobre a sessão do Congresso que analisará os vetos de Lula. Essa sessão está marcada para o dia 9 de maio. A ideia é usar o crédito de 15 bilhões de reais incluído no texto do projeto para custear pelo menos 3,6 bilhões de reais dos 5,6 bilhões de reais vetados em emendas no orçamento de 2024, Emerson Tawil. Mas bem, é o que eu falei, coxo de retalhos, balcão de negócios. Não tem como fazer governabilidade sem que faça isso. É por isso que as tensões fazem com que essas proporções atinjam o Congresso Nacional. Porque se não for desse jeito, muitas das vezes não acontece. É vergonhoso isso. Não se há uma cultura de debate, uma coisa séria em que o epicentro seja sempre a vantagem que possa trazer para a população. Na verdade, é o eu quero que está sempre à frente, o narcisismo demasiado político, que faz com que decisões como essas não mais nos assustem. É como eu disse, como fazer essas engrenagens retrocederem ou ao menos diminuírem. É lamentável esse tipo de notícia e não há de se esperar diversamente algo desse governo. Deise Chocari. Essa questão dos vetos do governo já era para ter ido para votação, se eu não me engano, na semana passada, mas o governo está com medo, até porque se a gente for olhar o histórico, no ano passado foram 91 vetos presidenciais derrubados pelo Congresso Nacional. A maioria, claro, relacionados ao marco temporal, 41 vetos foram só em relação ao marco temporal, mas mostra uma má vontade do Congresso em relação a esse governo, né? Não adiantou lotar ministérios com o Centrão, porque essa derrubada de vetos ela continua. Então, o governo está com muito medo disso. O que a gente vê, de novo, né, é a história se repetindo. A gente está vendo a discussão toda, né, desde o início do governo, são as emendas parlamentares, né? E a gente sabe que o Congresso até agora não engoliu aquele veto do Lula de 5 bi nas emendas de comissão, que são as emendas que não precisam de transparência, né? São as emendas que os parlamentares fazem o que quiserem com isso. Então, o Congresso está muito obcecado com isso, né? É uma pena a gente ver de novo isso acontecendo, né? A discussão toda em torno de dinheiro e não do que é melhor ou não para a população. Eu acho que esse é um momento onde o Congresso destoa completamente do que tem que ser discutido, né? Fato é que se a gente for analisar e olhar só para o início do governo Lula 3, a gente já sabe o final dessa história, né? A maioria dos vetos vai ser aprovada e o governo vai acabar liberando mais esse montante para o Congresso Nacional, né? E aí, só para voltar um pouquinho para a pauta anterior que a gente estava discutindo, até mesmo em relação à desoneração da folha, tudo isso tem uma questão de liberação de emendas, né? A gente tinha um certo equilíbrio no Congresso Nacional, mais ou menos até o Eduardo Cunha, quando ele assumiu ali na presidência da Dilma Rousseff, porque a gente tinha um acordo de líderes na Câmara dos Deputados, né? Um acordo de cavalheiros. Cada ano um partido assumiria a presidência da Câmara dos Deputados. O Eduardo Cunha quebrou isso e aí com os governos que vieram depois não teve nenhum fortalecimento do tal do presidencialismo de coalizão e a gente viu esse desequilíbrio nas forças, né? E aí agora é só ladeira abaixo. Para quem não está entendendo aí dessa jogada, Mônica, olha só que vergonha, né? Sabe o DPVAT? DPVAT é aquele negócio que você paga obrigatoriamente ou pagava obrigatoriamente. Agora há um projeto de lei para que isso volte novamente a existir. A negociação é a seguinte, Tawil, o governo falando para o Congresso, né? Aprova aí a volta do DPVAT, porque daí a população vai ser obrigada a pagar o DPVAT, vai entrar 15 bilhões no cofre. Desses 15 bilhões, a gente tira 4 aqui para pagar emendas parlamentares para vocês. 3,6, né? 3,6. Sobra 2. Pois é. 5,6. Essa é uma sacanagem, né? É uma sacanagem. Voltar o DPVAT. Galanteio com chapéu alheio. Pois galanteio com chapéu, melhor frase para explicar isso. É uma falha gravíssima de gestão, porque o DPVAT, a rigor, não poderia nem ser considerado arrecadação. O papel do governo no projeto de DPVAT é apenas de ser um gestor. Ele recebe todo esse valor, que é para custear seguro. Ele é para custear seguro. Então, não é para ser usado para pagar emenda. Eu não vou nem entrar no absurdo disso aí estar sendo oferecido como emendas, etc. O que a gente precisa discutir é se o valor está correto e o valor que está sendo cobrado de donos de carro é calculado aí, existem teorias econômicas de como é que isso tem que ser calculado. Se o valor está correto, não está sobrando dinheiro. Se o valor está incorreto, se o governo está cobrando a mais, que abaixe o valor e desonere.
os donos de veículos. O que não pode cobra o que quiser do proprietário de carro, que às vezes está ralando, sofrendo lá para ter o seu carrinho, tem que pagar o DPVAT sim, faz parte do custo de ter um carro, mas que seja um valor correto e não para estar sobrando para o governo considerar isso como entrada de caixa. Isso é como o dono da loja que pega o dinheiro do faturamento e considera que aquilo é para ele tomar cerveja com os amigos. Não pode misturar as coisas. O dinheiro do DPVAT tem que ir para uma caixa onde ele fica guardado, e aí a palavra caixa não quer dizer que vá para a Caixa Econômica, porque a gente já viu o que aconteceu quando foi assim. Nem Caixa 2. Mas que vá para um fundo, que isso esteja guardado, protegido da ganância alheia, para ser usado naquilo para o qual ele foi criado, que é dar segurança para quem está nas ruas, e é para isso que ele é cobrado do dono de veículo. Não é para servir de dinheiro para negociar, seja o que for, seja com quem for. Olha só essas aspas do senador Jacques Wagner, o Emerson Tawil, ele conversando com os jornalistas na última quinta-feira, disse o seguinte, abre aspas, no próprio projeto do DPVAT se colocou a localização desse dinheiro. Se não colocar, a gente vota e o governo vai ter que bloquear, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Depois que foi feito o acordo, presta atenção nisso, depois que foi feito o acordo, como é que faz para a gente legalizar esse acordo? Nossa. Eu tenho que botar no orçamento. Esse é o motivo de vir dentro do DPVAT, ou seja, é escancarado, está no projeto, está escrito lá que parte da arrecadação vai para o pagamento das emendas. Emerson Tawil. Tem jeito, né? Nossos princípios foram rasgados, né? Não tem mais jeito. E eles colocam a céu aberto. Hoje não é nada de uma forma oculta ou até mesmo ser réu, cara. Hoje está declarado e a gente precisa colocar um freio nisso, está muito difícil. O governo vem avançando paulatinamente nesses abusos, principalmente dentre eles os fiscais, e a população vai sofrer consequências num futuro não muito distante, eu acredito. E o Congresso Nacional fica, como disse o Acácio, em berço esplêndido, de braços cruzados, sem absolutamente fazer nada a não ser tratar como balcão de negócios e tirar proveito ao